Marcos, capítulo 11. Semana passada começamos, terminamos ali, começamos o capítulo 11 e falamos sobre dois eventos principais ali no capítulo 11. Jesus, você se lembra que nós comentamos isso na semana retrasada? A partir do capítulo 11, Jesus está chegando em Jerusalém, onde ele vai começar a última semana da sua vida. Então, do capítulo 11 até o final do Evangelho de Marcos, nós vamos atravessar aí uma semana somente de vida de Jesus. E Jesus, então, está indo em direção a Jerusalém. Vimos duas coisas importantes que aconteceram nessa chegada dele. A primeira foi o que a palavra de Deus chama de a entrada triunfal, comecinho do capítulo 11, onde ele entra em Jerusalém e entra dentro do templo e vê o templo de Deus sendo usado como um comércio. E ele não gosta disso, né? E expulsa os comerciantes de lá. Depois nós vimos uma outra coisa que acontece nesse início, aquela figueira, né? Sem frutos, que seca desde a raiz. E nós usamos esses dois exemplos para mostrar como a nação de Israel, infelizmente, estava errada no seu ensinamento e na sua fé. Não é? Era uma nação que aparentava ser boa, mas na verdade não era. Como aquela figueira, que aparentava ter fruto, mas na verdade não tinha. E nós chegamos hoje no versículo 27 do capítulo 11. Vamos começar ali, e nós vamos ver que a partir do capítulo 27 do 11, até o final do capítulo 12, Jesus vai ser perguntado 4 vezes. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas, estão tentando pegar Jesus em alguma situação. Querem que pelo menos ele seja preso ou até mesmo matá-lo. Você se lembra que Jesus já tinha dito para os seus discípulos que ele iria para Jerusalém, iria sofrer e iria morrer. E é isso que esses religiosos estão querendo. Eles querem achar alguma coisa para condenar Jesus. E vão fazer 4 perguntas durante esse texto. Nós vamos estudar essas perguntas e vamos ver como é que Jesus respondeu a essas perguntas. 3 dessas perguntas, Jesus sabia que as pessoas estavam tentando achar alguma coisa para condená-lo. Eram perguntas falsas. E Jesus vai responder de uma maneira. Uma dessas perguntas era uma pergunta com sinceridade. E Jesus vai responder de uma outra maneira. Vamos ver, então, a primeira pergunta e como é que Jesus responde a esta pergunta. Nosso texto está aqui, 11, 27. Vamos ler até o final do capítulo 11. Depois Jesus vai contar uma história que tem a ver com essa primeira pergunta. Mas vamos ler do 27 até o 33 do capítulo 11. Quem pode ler? Pode ser uma pessoa só, pode ler esse texto inteiro? 27 ao 33, por favor. Não esquece de ligar o microfone, hein? Tá? Eu leio, então. Tá bom.
27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. Responda-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Obrigado. Olha só que interessante, né? Jesus chega novamente até o templo, ele está em Jerusalém, e ele está passando em volta do templo, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, vão fazer uma pergunta para Jesus, uma pergunta traiçoeira, né? Uma pergunta com a intenção de acusá-lo, para que pudessem condená-lo. E a pergunta está ali no versículo 28, né? Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-lo? Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse Deus, eles falariam que Jesus estava blasfemando, e aí teriam um motivo para condená-lo. Então, era uma pergunta com segundas intenções, né? E eles perguntam isso para Jesus. E Jesus, sabendo dessas segundas intenções, responde com uma outra pergunta. O interessante é que esses líderes, né, que estão fazendo essa pergunta, num certo sentido, eles tinham direito de fazer esse tipo de pergunta, porque eles tinham a responsabilidade de investigar qualquer pessoa que se dizia mandada por Deus. Como eles eram os líderes religiosos do povo, eles tinham essa responsabilidade. Então, parecia que a sua pergunta era pertinente. Aos olhos do povo, era isso mesmo que eles deveriam fazer, né? Porque, de repente, chega Jesus, começa a dizer que foi mandado por Deus, que era Deus. Eles tinham o dever de verificar. Só que não era isso que eles estavam querendo. Eles estavam querendo achar alguma coisa na resposta de Jesus que os ajudasse a condenar Jesus. E Jesus percebeu isso, os motivos impuros que eles tinham, e respondeu a essa pergunta com uma outra pergunta. Interessante isso, não é? Se você for conversar com especialistas em debate, os especialistas ensinam que quando alguém faz uma pergunta para você, que você não sabe muito bem como responder, porque dependendo da resposta que você der, vai contentar uns e descontentar outros. Você deve responder a esta pergunta com uma outra pergunta. E é exatamente isso que Jesus faz aqui. Ele responde à pergunta deles, lançando uma outra pergunta. E Jesus sabia muito bem que ia ser muito difícil
para esses líderes religiosos responderem a esta pergunta. E a pergunta que Jesus lança para eles, no versículo 30, né? O batismo de João, ele era do céu ou ele era dos homens? Aquilo que aqueles homens religiosos estavam tentando pegar Jesus, Jesus devolve para eles, né? Responde para mim essa pergunta primeiro, aí eu respondo a sua. E eles ficaram sem saída. Porque se eles falassem, não, o batismo de João era dos céus, aí Jesus então poderia dizer, por que vocês não obedeceram então? Se eles falassem, não, o batismo de João é dos homens, o povo todo ia cair em cima deles, porque honravam, né, João Batista como um profeta, e não como um simples homem, mas como um profeta. Então, Jesus, na sua sabedoria, responde com uma outra pergunta, e aqueles líderes religiosos não tinham como responder. E Jesus então disse: então eu também não vou responder à pergunta de vocês. Muito inteligente, não é? A maneira como ele responde. E para não perder a viagem, né? Jesus vai contar uma história. E essa história tem muito a ver com esses líderes religiosos. E a história está no comecinho do capítulo 12. Além de Jesus responder de uma maneira muito inteligente, ele vai contar essa história agora, para que todo o povo entenda muito bem como esses líderes religiosos estavam sendo falsos. E, de uma certa maneira, desmascarar, né, esses líderes religiosos. Olha a história que Jesus conta. Capítulo 12, versículos de 1 a 12, tá? Ligado com essa primeira pergunta. Vamos dividir em dois? Alguém pode ler do versículo 1 até o 6? E aí uma outra pessoa, por favor, do versículo 7 até o 12. Tá bom? Posso ler do 1 ao 6. Pode ler, Sérgio, por favor. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho amado respeitarão. Obrigado. 7 a 12 agora, alguém, por favor. Vou ler ela. Por favor. Diz assim: mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, matemo-lo, será nossa. E agarrando, mataram-no e atiraram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinhas outros? Ainda não leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Visto procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. E procurava prendê-lo e o povo, porque compreenderam que contra eles
proferir essa parábola. Então desistiram e retiraram-se. Olha só que interessante, né? Esses líderes religiosos estão tentando achar alguma maneira de acusar Jesus. E eles fazem uma pergunta, né? Diz para nós, Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E Jesus, conhecendo, não é, a verdadeira razão, fala, tá bom, respondo, mas responde primeiro essa minha pergunta. E eles não conseguiram responder. E aí Jesus conta essa parábola. Lembra que nós falamos já sobre parábolas, né? Parábola é uma história que tem um sentido que todo mundo entende, mas tem um sentido mais profundo, que é um pouco mais difícil de ser entendido. Só aqueles que realmente quisessem aprender iriam entender. E a parábola que Jesus conta é sobre esse dono da vinha, né? O dono da vinha constrói a vinha e arrenda para outras pessoas. E o dono dessa vinha, ele precisava receber, pelo menos uma vez por ano, o produto dessa vinha, para que ele pudesse manter essa propriedade em ordem. E é isso que nós vemos nessa parábola, né? As pessoas que arrendaram a vinha não queriam pagar o que lhes era devido, né? O que eles deviam. Eles não queriam pagar. E aí o dono manda pessoas para receber e não consegue receber. Finalmente, o dono manda o seu filho. O dono não está fazendo nada errado, né? A vinha é dele. Ele tem o direito de receber aquilo que ele arrendou. Mas os arrendatários não estavam respeitando isso. E ele disse, então, vou mandar meu filho. Meu filho, certamente eles respeitarão. E não foi isso que aconteceu, né? Eles mataram o próprio filho. E Jesus faz a pergunta no versículo 9, né? O que o dono da vinha vai fazer, então, depois disso? Ele fala, olha, o dono da vinha vai dar essa vinha para outras pessoas. E aí Jesus cita nos versículos 10 e 11 algo que estava no livro dos Salmos, que esses líderes religiosos conheciam muito bem, de cor, né? E sabiam que essa passagem do livro dos Salmos falava sobre o Messias, aquele enviado, o Salvador. E sabiam que Jesus estava falando dele mesmo. E no versículo 12, eles entenderam isso e começam a achar mais maneiras ainda de acusar Jesus, mas com medo agora, porque a multidão estava do lado de Jesus, né? Maravilhada com o seu ensino. Como já vimos isso em Marcos, Jesus ensinava com autoridade. E a multidão sabia muito bem diferenciar o ensino de Jesus daqueles religiosos. E mais a multidão está do lado de Jesus e não dos líderes religiosos. Essa é a primeira pergunta, né, que eles fazem para Jesus, tentando achar alguma maneira de pegar Jesus. Mas Jesus, na sua sabedoria, inverte a situação e coloca agora algo contra aqueles líderes religiosos. Logicamente, eles não gostaram. Aí vão achar maneiras de tentar pegar Jesus. Olha a segunda pergunta, e aí vamos fazer uma pausa para comentários, tá? Segunda pergunta, versículos 13 a 17. 13 a 17 do capítulo 12. Quem pode ler para a gente esse texto, por favor?
13 a 17. Olha. Está ouvindo? Sim, pode ler, Luiz. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse eles então, Jesus: Dai a César o que é de César. Não disse então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Obrigado. Olha só, né? A primeira pergunta foi uma pergunta sobre autoridade, né? Com que autoridade o senhor faz isso? A segunda pergunta é uma pergunta sobre responsabilidade. A primeira sobre autoridade, agora esta sobre responsabilidade. Interessante que agora vem uns fariseus e uns herodianos. Primeira vez que a gente está vendo esse nome aqui, né? Herodianos. Vem fazer uma pergunta para Jesus. Os fariseus a gente já conhece. Mas quem são esses herodianos? Tem a ver com alguma pessoa aí que a gente já viu no livro de Marcos? Seguidor de Herodes. Tem a ver com Herodes, né? Tem a ver com Herodes. Lembra? Herodes era o rei, colocado, logicamente, pelo imperador, mas ele governava aquela região, né? O imperador romano, ele era muito inteligente. Lógico que o império, sendo tão grande, ele não ia ter controle do império inteiro, só ele. Então, ele colocava certas pessoas que conheciam aquelas regiões como governadores ou como reis de determinada região. E esses governadores e reis, eles respondiam ao imperador. Então, dessa maneira, o imperador conseguia ter controle do seu império inteiro. Herodes era um desses, né? Ele era o rei daquela região. E os herodianos eram judeus que tomavam conta da família de Herodes. Eram praticamente seus súditos, né? Seus servos. E eles eram tão contra Jesus como os fariseus eram. Mas eles se chamavam de herodianos, porque o trabalho deles era mais ligado com este rei Herodes. Tá? Eram judeus, mas chamados de herodianos pelo trabalho deles. E eles vêm até Jesus, quase que bajulando Jesus, não é isso que você entende pelo texto? Né? Eles chegam para Jesus dizendo, né, no versículo 14, mestre, né, olha só, né? Mestre, sabemos que o Senhor é um homem íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes às aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tudo isso que eles falaram sobre Jesus era verdade, mas eles estavam falando de uma maneira falsa. Eles não pensavam assim de Jesus,
Eles eram contra Jesus. Mas eles estão chegando até Jesus de novo, para tentar pegar Jesus. Então, começam falando bem. Talvez Jesus fosse gostar daquela maneira e fosse cair nessa cilada e responder à pergunta deles. Era isso que eles estavam querendo, né? Mas Jesus viu no coração deles a sua hipocrisia. E ele fala para eles, né, no finalzinho do versículo 15, né? Percebendo a hipocrisia deles. Eles vieram bajulando Jesus, mas de uma maneira muito hipócrita. E eles perguntam para Jesus uma pergunta cuja resposta de Jesus iria pegar mal qualquer resposta que Jesus desse. Da mesma maneira que vimos a primeira pergunta, né? Com que autoridade? Dependendo da maneira que Jesus respondesse, era isso que eles queriam. Agora mandam um outro grupo de pessoas com a mesma intenção. Perguntar algo para Jesus, para ver como Jesus iria responder e assim condená-lo. E a pergunta é: devemos pagar imposto para César? Sim ou não, Jesus? Devemos? Olha que pergunta traiçoeira. Porque se Jesus responde sim, devemos, o povo judeu todo ia condenar Jesus. Porque o povo judeu não queria pagar imposto para o povo romano. De jeito nenhum. Era como se nós, brasileiros, tivéssemos que pagar imposto para os argentinos. Quem que ia gostar disso? Né? Acho que ninguém, né? Nós não íamos gostar disso. E se tivesse um brasileiro falando, tem que pagar imposto para o argentino, sim. Com certeza aquele brasileiro não iria ser muito bem visto. Então, se Jesus falasse, tem que pagar imposto para César, sim, o judeu não ia gostar. Agora, se Jesus falasse, não tem que pagar imposto, imagina o que iria acontecer com Jesus? Aqueles herodianos iam contar para o rei Herodes, olha, Jesus está dizendo para o povo que não é para pagar imposto para Roma. O rei Herodes ia contar para o imperador. Pronto. Agora o Império Romano está contra Jesus. Então, Jesus não tinha saída. Se respondesse de um jeito, era ruim. Se respondesse de outro, era pior. E Jesus viu a hipocrisia do povo. E ele, então, para responder de uma maneira que não fosse condená-lo, ele muda a direção da pergunta. Ele muda a direção da pergunta sobre política, né? Para princípio. E assim ele responde de uma maneira que não o condenou. Ele fala simplesmente, olha, traz uma moeda aqui para mim. E trouxeram um denário, né? O denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia de salário. Naquela época, todo trabalhador recebia por dia. Então, se você ficasse 2 ou 3 dias sem trabalho, você ficava 2 a 3 dias sem comer, né? Você recebia por dia. E você recebia uma moeda de prata chamada de denário. Jesus fala, traz uma moeda aqui para mim. Trouxeram. Esta moeda, como era usada no Império Romano, tinha a foto, né? Não sei como é que era essa foto aí, do imperador romano, né? De César. E Jesus falou, olha, de quem que é essa foto aqui, que está na moeda? É do imperador César. Isto.
Então, se é dele, vamos dar para ele o que pertence a ele. E vamos dar para Deus o que pertence a Deus. E aí no finalzinho do 17, ficaram admirados com a resposta de Jesus. 2 vezes aqui nós já estamos vendo os principais religiosos tentando achar alguma maneira de condenar Jesus. E 2 vezes Jesus virando a situação e fazendo com que o povo ficasse mais admirado ainda sobre a resposta dele. Interessante, né? A maneira como Jesus está lidando com essa situação. Nós podemos aprender muita coisa, né? Podemos aprender quando nós não temos uma boa resposta, vamos responder com uma outra pergunta, né? E você, o que você acha disso? Ah, não, eu perguntei primeiro. Não, tá certo, mas eu respondo se você me responder, né? A gente vai fazendo perguntas. É uma boa maneira, não é? Jesus está mostrando aqui a sua sabedoria. Jesus está mostrando a sua paciência para poder responder de uma maneira que não fosse condená-lo e que fizesse com que as pessoas tivessem uma grande admiração por Jesus. Antes de entrarmos na próxima pergunta, alguém quer falar algo? Tem algum comentário que alguém queira fazer? Tu tem algum comentário? Estou devolvendo a pergunta. Ah, ótimo, né? Olha. Eita. Está aprendendo, hein? Está prestando atenção aí, né? Olha, eu faço meu comentário se você fizer o seu. Uma pergunta, Alan. Oi. Herodes era judeu, né? Como é que é? Herodes era judeu. Sim. Ô, Alan. Pois não. Eu não sei se você pensa assim, né? Mas apesar dessa resposta de Jesus, eu vejo que Jesus ainda quer ajudá-los, né? A ver a maldade que ele, ajudar no sentido assim de eles verem a maldade deles, né? Quando Jesus devolve com a pergunta, ele está querendo fazer eles pensarem sobre a situação. Eu pelo menos eu vejo assim, né? Sim. Para provocar nele uma reação melhor, né? Porque quando Jesus conta essa parábola do lavador de mal, ele mexe na ferida deles, né? Sim. Mexe na ferida deles. Na questão do tributo, ele manda dar a César que é de César e a Deus que é de Deus. Então parece que Jesus, eu percebo que Jesus ainda, apesar de tanta maldade desses homens, né? De tanta rejeição, eu vejo Jesus ainda tentando resgatá-los daqueles maus comportamentos, né? Daqueles más intenções, a falta de sinceridade. Então, eu não sei se você concorda com isso, mas eu vejo isso aqui, né? Eu vejo Jesus tentando ainda salvá-los, resgatá-los dessa maldade que eles tinham. É verdade, Luiz, né? Tanto é que até mesmo na cruz, né? Jesus fala, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, não é? Então, Jesus sempre está querendo resgatar as pessoas, sempre. E a gente vê mesmo nessas respostas, Jesus podia ter ficado bravo, né? Podia ter falado, olha, vocês são hipócritas, vocês só querem me pegar. Não. Jesus está respondendo, né, de uma maneira pacífica, calma, mas está deixando que o povo entenda muito bem a hipocrisia desses líderes religiosos, né? Muito bom. Quem mais quer falar? João, de Porto Alegre. Pois não, João. Adriana. Depois a Adriana. Sim, pois não. João, pode falar, João, depois a Adriana. Sim, João. Nesse mundo religioso de hoje, já me questionaram assim, pô, mas vocês
como é que sustenta a igreja de vocês, né? Se não paga o dízimo. Aí eu passei por provações agora em 2017, quase que perdi a perna, tudo, né? E eu provo assim para as pessoas, olha, lá na igreja não tem milagres, não tem nada, não tem dízimo. Então a gente prega e obedece aquilo que Jesus falou. Mas quando tu está na igreja que tem um homem dono, você crê naquilo que ele fala. Então Jesus já não estava falando naquela época lá, então falava para a lei de Moisés, né? Hoje nós falamos no Novo Testamento, que é a regra que se baseia naquilo que Cristo falou. Então, hoje a gente diz, olha, está escrito. Eu só digo, se está escrito, pronto, acabou. Uhum. Muito obrigado, João. Tá, isso mesmo, né? Obrigado. Adriana? Oi, Alan. Oi, Alan. Era, na verdade, daquilo que a pessoa que falou antes desse último, eu não sei, que ele falou que Jesus tenta resgatar, né? E a hora que ele estava falando, me veio aqui, ele tem toda a razão. E eu acrescentaria mais, porque acho que nessa semana, que seria a semana final de Jesus, ele sabia, vinha pela frente, todo o sofrimento dele. Até o último instante, os últimos instantes, na verdade, eu acho que ele estava tentando segurar as pessoas ali com eles. É assim que eu vejo. É isso, Alan? Isso, né? Imagina nessa situação maior ainda, né? Jesus sabia que ele estava prestes a sofrer. Nós vamos ver mais para o final de Marcos este sofrimento dele. Foi um sofrimento intenso. E Jesus sabia que muitas destas pessoas seriam as responsáveis pelo seu sofrimento. E mesmo assim, ele está tendo essa atitude, não é? De paciência, de compaixão, de amor. É uma grande lição para nós, né? Principalmente nesta situação que ele se encontra, com certeza, né? Uma situação muito difícil. Vamos ver mais uma pergunta. A próxima é uma pergunta sobre prioridades, né? Desculpe, sobre eternidade. Sobre eternidade. Já vimos uma pergunta sobre autoridade. Agora falamos sobre responsabilidade, né, de pagar os seus impostos. E agora vamos falar sobre eternidade. Esse próximo texto aqui, né, dos versículos 18, capítulo 12, dos versículos 18 até o 27. Do 18 ao 27. Vamos ler, alguém leia do 18 ao 23, e aí outra pessoa do 24 ao 27. Vamos falar desse texto e aí vamos parar por hoje. Pois não, Dirceu, pode ler. É do 8 ao 23. Do 18 ao 23. Isso. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 filhos, aliás, nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Obrigado. Agora do 24 ao 27, alguém, por favor. Vou ler aqui. Está ouvindo? Pois não, Alexandre, sim. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos,
não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Obrigado. Olha só que interessante agora. Agora vem um outro grupo de religiosos, né? Agora vem os saduceus. Já vimos os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os herodianos. Agora tem os saduceus. Estão tentando pegar Jesus de tudo quanto é lado, né? Para achar alguma coisa para condenar Jesus. Agora vem os saduceus com uma pergunta. Vamos lembrar aqui que os saduceus eram um grupo político dentre os judeus bem importante. Eram os mais ricos dentre os judeus e eles tinham grande influência. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Interessante esse tipo de pensamento, né? Viveu, morreu, acabou. O saduceu acreditava nisso. Ele não acreditava na ressurreição. E eles vêm, então, conversando com Jesus, trazendo uma pergunta interessante. Porque a lei de Moisés dizia, olha, se um homem se casar com uma mulher e este homem morrer sem deixar filhos, um dos irmãos deste homem deveria se casar com a viúva para que o nome do seu irmão possa passar de geração para geração. Esta era a lei, né? E era isso que acontecia normalmente. O saduceu, não acreditando na ressurreição, vai pegar a lei de Moisés e vai torcer a lei, para ver se pega Jesus em alguma coisa. Agora, eu acho muito interessante essa história, né? Quando eu leio a história aqui. Olha comigo o versículo 19, né? O marido se casa com aquela mulher e ele morre. Depois o irmão do marido casa com a mulher e ele morre. Depois o outro irmão do marido casa com a mulher e ele morre. Olha, se eu fosse o quarto irmão, eu não queria casar com aquela mulher. Não é mesmo? Né? Alguma coisa está acontecendo ali. Ou ela não cozinha bem, ou ela põe veneno na comida, alguma coisa ali muito estranha está acontecendo, né? Eu não queria, não. Mas o quarto casa, o quinto, e vai os 7 irmãos. E os 7 morrem. E depois a mulher morre, ela sobreviveu aos 7, né? E depois ela morre. Interessante essa história. Matou aí, né? 7. O saduceu, como não acreditava na vida após a morte, vem tentar pegar Jesus. E aí, Jesus, explica isso então. Lá no céu, lá na ressurreição, quem vai ser o marido dela? Já que os 7 se casaram com ela. Olha só, uma pergunta boa, né? Uma pergunta boa para Jesus. Como é que Jesus vai responder isso? Se Jesus responde, não, olha, não tem ressurreição, imagina o que o fariseu que acreditava em ressurreição ia falar. Se Jesus fala, não, vai ser marido daquele lá, imagina a confusão que isso iria causar. O saduceu é muito espertinho.
está tentando pegar Jesus em mais uma pergunta. Mas olha que interessante como Jesus responde a esta pergunta. Os saduceus acharam que eles estavam sendo sábios, né? Ah, com essa pergunta aqui, nós vamos pegar Jesus. Os mestres da lei não conseguiram, os fariseus não conseguiram, nós, saduceus, vamos conseguir. Eles se achavam os espertos nessa situação. Mas Jesus vai mostrar para eles a ignorância deles. Não é? O feitiço virou contra o feiticeiro, não é isso que a gente fala, né? Jesus vai mostrar a ignorância deles. Olha o que Jesus responde no versículo 24. Jesus fala para eles, olha, como vocês estão enganados. Vocês não conhecem as Escrituras. Era como se estivesse recebendo um tapa no rosto, não é? O saduceu que se achava sábio, que se achava o partido mais importante do judeu, Jesus responde para eles, olha, vocês estão enganados. Vocês não conhecem as Escrituras. Na frente da multidão inteira. Que decepção, né? Que vergonha, acredito eu, que aqueles saduceus sentiram. Jesus está dizendo, não, vocês estão enganados. Vocês não conhecem as Escrituras. Se conhecessem, não fariam esse tipo de pergunta, né? Acredito que eles sentiram muita vergonha. Muita vergonha. E Jesus vai responder com uma outra pergunta, como nós já vimos, né? Como nós já vimos. Perguntas hipócritas, Jesus vai responder com uma outra pergunta, mostrando a ignorância dos saduceus. E a pergunta que ele faz está lá no versículo 26, né? Olha, vocês não sabem, vocês não conhecem as Escrituras? Pelo que vocês estão me perguntando, vocês não conhecem. Porque nas Escrituras está dizendo o próprio Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Se vocês estão dizendo que não existe ressurreição, por que Deus ia falar uma coisa dessas? Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então, se o próprio Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é porque essas pessoas estavam vivas. Existe vida sim após a morte. Como vocês estão enganados, saduceus. Vocês não conhecem as Escrituras, como vocês acham que conhecem, não é? E essa pergunta que Jesus faz para os saduceus, deixa os saduceus envergonhados na frente da multidão. Interessante, né? Os grupos religiosos daquela época estão tentando alguma maneira de condenar Jesus. E todos esses exemplos que nós acabamos de ver, a resposta que Jesus dá faz com que a pergunta deles se volte contra eles mesmos. E o povo está vendo tudo isso. Está cada vez mais admirado de como Jesus tem sabedoria. Agora, pensa um pouco aqui comigo. Se você fizesse parte desses grupos religiosos, acredito que as respostas de Jesus iriam fazer com que esses grupos religiosos odiassem mais ainda Jesus, né?
e tentassem achar mais ainda maneiras de perseguir e de condenar Jesus. E é isso que nós vamos ver no decorrer aqui do finalzinho do livro de Marcos. Tá? Não vai dar tempo da gente tratar da última pergunta, mas não faz mal, porque essa última pergunta é diferente. É uma pergunta feita com sinceridade. E Jesus vai responder diferente. Essas 3 primeiras perguntas eram perguntas feitas com hipocrisia. E Jesus está mostrando para todos esses grupos religiosos o quanto eles eram hipócritas, o quanto eles precisavam melhorar na sua religiosidade. E Jesus responde de uma maneira muito clara, muito tranquila, muito pacífica, mostrando que quem tinha toda a sabedoria era Jesus, e não aqueles outros que aparentavam ser uma coisa que não eram. Lembra daquela figueira, né? Que aparentava ter fruto, mas na verdade não tinha? Jesus está mostrando agora na prática que esses líderes religiosos aparentavam ser uma coisa que na verdade eles não eram. Comentários, perguntas sobre esses 3 exemplos que falamos hoje. Pois não, Sérgio? Alan. Sérgio, pois não? É assim, ó. Juraci? Pois não, Jura? O que Jesus está ensinando aqui, entre outras coisas, eu percebo assim, o quanto ele mostra firmeza, clareza, né, certeza nas respostas. Agora, não comparando com Jesus, mas ele está nos dando uma lição, nos ensinando, porque nós vamos viver situações quando falamos, pregamos o Evangelho, nós vamos encontrar muitas pessoas que contestam a verdade das Escrituras. Sim. Bem intencionados, porque acreditam em outra doutrina, contrária ao Evangelho de Jesus. E Sim. vamos encontrar aqueles que não são bem intencionados. Eles querem só contrariar, né? Não acreditar na palavra de Jesus, não crer no Evangelho. Então, Jesus está mostrando, ensinando o quanto nós precisamos estar de verdade no caminho do Senhor. Para ter conhecimento, conhecer cada vez mais, crescer no conhecimento da palavra, e para ir adquirindo essa segurança, essa tranquilidade, demonstrar a verdade, que é difícil, porque a gente não quer magoar, não queremos perder uma alma, enfim, é muito, exige muito cuidado. Então, eu digo assim, a gente precisa estar seguro do conhecimento da palavra e estar de verdade. Eu sempre digo, se não estiver de verdade, nós vamos rolar mesmo. Por quê? Porque as situações, elas virão, né? Aqui, quando nos fazem pergunta desagradável, que é só para uma teimosia ou para não aceitar, nós temos que ficar tranquilos. É verdade. Alicerçado na verdade. Seguro. Mas e como é que nós vamos ficar seguros se nós não conhecemos o Evangelho? Isso. Então, Jesus tem ensinado isso
em vários momentos, não é? Isso mesmo. Isso aí nós temos que nos esforçar pelo conhecimento. Nós não podemos dar respostas evasivas, fazer um rodeio. Não. Nós temos que ser firmes. Aqui, como Jesus está mostrando, como ele diz, até vocês estão enganados, né? Pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso então, mesmo, né? Muito isso. Obrigado. Muito obrigado, Juraci. Excelente comentário, não é? Precisamos conhecer para poder responder da maneira certa, né? Responder também sempre com paciência, com amor, não é? Com carinho, mostrando na palavra de Deus aquilo que é verdadeiro, não a nossa opinião, não o que nós achamos, mas estudando de uma maneira muito boa e sensata, com certeza, não é? Jesus está sendo um grande exemplo aqui de como responder da maneira correta. Obrigado por esse comentário. Paulo, você queria falar algo? Oi, Alan, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu cheguei atrasado, você sabe por quê, né? Tranquilo. Eu só queria fazer um comentário rápido, para não tomar muito tempo. Não. Obrigado, também estou contente de estar aqui. Boa noite para todos, viu? Sobre Marcos 12, a partir do... Paulo, não estou conseguindo ouvir. Eu só queria acrescentar alguma coisa ali. A paciência que Jesus estava demonstrando ali, porque ele estava aturando aqueles fariseus, aqueles mestres, aqueles saduceus, herodianos, né? E isso é uma coisa que nos falta muitas vezes. Nos falta é a paciência, né? É verdade, Sérgio. Muito bem falado. Muita paciência, principalmente quando Jesus sabia da hipocrisia daquelas pessoas e que aquelas pessoas iriam, dentro de poucos dias, ser responsáveis pela sua morte, né? Pelo seu sofrimento e pela sua morte. Tá? Paulo, não sei se você conseguiu voltar aí. Se você tiver aí, pode continuar. Se ele não conseguiu, João... Oi, voltei. Oi, então, Paulo, pois não. É interessante, como você disse, de falar de uma outra maneira, e eu também acabei vendo isso, que Cristo, para mim, tá? Me veio como se ele já estivesse anunciando a sua morte de uma outra maneira, com mais sutileza, com mais cuidado, por enquanto, né? Por isso que ele diz, o texto diz dos empregados que foram mortos, se referindo, no caso, aos profetas, até a chegada de Cristo, que, no caso, era o filho do agricultor. E o não reconhecimento e a não comprometimento, né? E não entender a palavra de Deus e entender quem era Cristo. E por isso ele foi morto, né? Porque ninguém entendeu ele. E também, e aí relacionando uma passagem com outra, não deram valor ao filho do agricultor, não deram valor ao filho de Deus. E eu acho que a relação que eu vi é essa. Está muito bem certo aí, Paulo. Você viu muito bem. Jesus está falando dele mesmo, né? Quando ele faz aquela parábola, né? A parábola é um ensinamento que muito fácil para todo mundo entender. O dono da vinha manda os servos, depois manda o filho, e quem arrendou a vinha mata o filho. Fácil da gente entender essa história. Mas a parábola tem um significado mais profundo. Esse mesmo que você viu. O dono da vinha é Deus, né? Os judeus
eram quem estavam arrendando a vinha. Quando Deus mandou o seu próprio filho, os judeus não aceitaram e vão matar o próprio filho do dono da vinha. Está falando sobre ele mesmo, está falando sobre Jesus. E aí, nos versículos 10 e 11, ele cita o Salmo, né? Sobre a pedra angular. Com certeza, os herodianos ali, os mestres da lei, os fariseus, os escribas, sabiam que aquele salmo se referia ao Messias. E aí eles entenderam sobre quem Jesus estava falando. Ele mesmo e os judeus que seriam culpados da sua morte. É isso mesmo, está muito certo o seu comentário, né? Muito bem, mais alguém antes da gente finalizar? Ô, Alan, rapidinho. Oi, Luiz, pois não. Assim como Jesus teve acusadores, nós também pode acontecer conosco também. As pessoas do mundo que não querem saber de Deus, muitas vezes vai querer pegar o cristão em alguma coisa, né? Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, e acho que as duas coisas que nós, como nossa irmã Jura falou muito bem, nós temos que estar preparados, né? Com a verdade e com a vida correta, né? Então, ande certo e esteja com bom conhecimento, porque vai ter pessoas que vão se levantar para nos acusar de alguma coisa na nossa vida como cristão. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para dar um testemunho, né, dessas pessoas que nos acusam, né? Com certeza, né? Muito obrigado a todos. Então, nós vimos hoje, não é, 3 perguntas de vários setores dos grupos religiosos influentes dos judeus, tentando pegar Jesus em alguma situação para condená-lo. E vimos como Jesus respondeu a essas perguntas com sabedoria, com paciência, com amor, não é? Vimos as respostas de Jesus. E isso fez com que o povo ficasse mais admirado ainda. Semana que vem, nós vamos entrar no versículo 28 do capítulo 12. E vamos ver uma outra pergunta. Agora, uma pergunta feita com sinceridade. E vamos ver, então, como que Jesus responde. Tá? Leiam o final do capítulo 12 e o começo do capítulo 13. O capítulo 13 de Marcos vai ser um capítulo onde nós vamos passar um pouco mais de tempo. Talvez a gente não consiga entrar no capítulo 13 na semana que vem, ou se conseguirmos, nós vamos ficar um pouco mais de tempo no capítulo 13, porque é um capítulo que traz muita confusão hoje em dia. Trazia na época e traz hoje em dia. Então, leia o finalzinho do 12 e comece a ler o capítulo 13, para a gente conversar sobre isso, se Deus permitir, na quinta-feira que vem. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, como um comentário final, rapidinho? Adriana? Comentário que não deixa de ser divino. Está chovendo aqui em Itu. Oh, que beleza! Ah, espero que venha aqui para Valinhos, viu? Graças a Deus. Está precisando. Que bom, que bom. Está precisando mesmo, né? Minha mãe sempre fala que Itu tem um guarda-chuva em cima e nunca chove em Itu, né? Que bom que está chovendo aí. Que bom, tá ótimo. Obrigado, Adriana. Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado por sua presença, por sua dedicação de estar aqui numa quinta-feira, pelo seu estudo da Palavra de Deus. Eu fico encorajado com todos vocês, né? Vamos continuar fazendo isso. Vou pedir ao César que, por favor, dirija uma oração para a gente terminar o nosso estudo hoje e nos vemos
na quinta-feira que vem. Tá bom? Por favor, César. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, poderoso Pai, obrigado, Pai, por esses momentos em que nós passamos conhecendo um pouco mais do Senhor, Pai, como o Teu Filho nos ensina, Pai, através dos exemplos que Ele mesmo, Pai, colocou na Tua Palavra. Obrigado, Pai querido, por essa instrução, que possamos, ó Pai, sermos imitadores desse Deus Todo-Poderoso, desse Filho obediente, Pai, e estarmos sempre prontos a responder àqueles que nos questionam, com sabedoria, Pai, com amor, lembrando, Pai, que são almas, lembrando que são pessoas, assim como nós, que precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por esses exemplos tão valiosos, ó Pai, que nos ensina tanto, Pai, como manejar e como usar a Tua Palavra hoje também. Obrigado também pelo Teu servo Alan, que tem nos ensinado todas essas semanas, ó Pai. Continue abençoando a ele com sabedoria também. Obrigado, Pai, por esse recado que a Adriana deu sobre a chuva. O Senhor sabe quanto nós necessitamos dela também. Agradecemos desde já ao Senhor por isso. Que ela chegue aí em todos os lugares que tem necessidade, Pai. Obrigado por essa noite e obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu, mas que ressuscitou e vive. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e que nós estamos estudando aqui. Obrigado mais uma vez. Amém. 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 Obrigado a todos aí. Podem abrir seus microfones para